Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like pra fortalecer. Falta pouquinho pro John bater a meta aí de 70 mil inscritos no YouTube. Conto com a colaboração de todos, a meta é atingir essa marca aí até o jogo da volta da Libertadores terça-feira, viu? Vamos lá, rapaziada. Deixem o like também, sigam o John nas redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter, Quai, todos os links aí na descrição para vocês. E é isso, vamos pra cima, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Hoje é dia de Corinthians, tá? 4h30 da tarde, primeira informação importante, só vai ser transmitido no Premiere. Tá? Então, para quem quer acompanhar Corinthians e Fluminense, no caso Fluminense e Corinthians lá no Maracanã, só pelo Premiere, tá? Corinthians viajou com uma lista muito diferente da qual a gente está acostumado, tá? Muito. Relacionados para a partida aí, o pessoal que viajou, né, para o Rio de Janeiro. Cássio, Matheus Donelli e Carlos Miguel, Fábio Santos, Bruno Melo, Lucas Piton e Léo Maná, Robson Bambu, Raul Gustavo, Robert Renan e Bruno Mendes. Meio-campistas, Juliano, Mantuan, Xavier, Cantijo, Matheus Araújo, Guilherme Biro, Breno Bidon e tá um Guilherme aqui, provavelmente é jogador da base também, tá? No ataque, Roger Guedes, Felipe Augusto, Júnior Moraes, Giovani, Adson e Wesley. Tá? Então a gente segue aí com a lista extensa de jogadores machucados. Maicon, Gil, Mosquito, Renato Augusto, Duqueiroz, Rafael Ramos, Paulinho, além do William e do Fagner, tá? O Rony não viajou, porque tomou o terceiro amarelo, tá? No jogo contra o Atlético Paranaense. Naquele lance, que ele vai correndo, dá um carrinho na lateral lá em cima do zagueiro contra o Atlético Paranaense, não, contra o Santos. Tá? No jogo contra o Santos, sábado, na Neoquímica Arena. Ele vai correndo, dá um carrinho em cima do Eduardo Bauerman lá. O zagueiro ia quebrar a bola, ia rifar. Deu o carrinho, tomou um amarelo, tá suspenso. Tá? Mais um jogo que ele provavelmente seria poupado ou jogaria 45 minutos, alguma coisa nesse sentido. Mas enfim, são esses nomes aí que a gente tem à disposição. Tá? A gente tem aí o comentário primeiramente do Wesley. Ele falou, ó, a gente vem treinando bem, fazendo o nosso trabalho, dando o máximo para sempre continuar aqui em cima e ter a oportunidade de jogar uma partida. A gente só tem a agradecer, o grupo tem nos acolhido bem. Outro que falou foi o Matheus Araújo, tá? Também cria da nossa base aí. Feliz pela oportunidade, agradecer ao Vitor Pereira e a toda a comissão. O trabalho que fazem com os meninos da base é fundamental, trabalhos específicos. Isso nos faz evoluir para ganhar uma oportunidade no time. E aí, existe uma prévia, tá? Um chute de escalação. Cássio, Léo Maná na direita, lateral, Robert Renan e Robson Bambu, com Bruno Melo na esquerda. Meio campo, Xavier, Matheus Araújo e Guilherme Biro. Na frente, Giovani, Wesley e Júnior Moraes. Tá? É uma prévia da escalação, é a ideia que a gente tem. Podemos ter diversas mudanças aí dentro com as opções que a gente já colocou, tá? Podemos ter até a entrada do Fábio Santos, por exemplo, tem o Adson, pode jogar, o Felipe Augusto, tá? Tem outros jogadores aí da base também. Quero saber a opinião de vocês sobre essa situação que a gente vem vivendo e também o palpite para a partida de logo mais entre Fluminense e Corinthians, 4h30 da tarde, lá no Maracanã. Lembrando, acabando a partida, já tem a live pós-jogo aqui no Instagram do John do Timão. Fechou, família? A gente entra ao vivo, troca aquela resenha, tá? Faz aí, abro para perguntas, tá? Pra gente trocar uma ideia real. O pessoal que acompanha aí no Instagram sabe como que é o esquema. É uma live Corinthians mesmo, rapaziada. Conto com a presença de todos. Bom, agora falando sobre a média de público, tá? Média de público aqui do futebol brasileiro em 2022. O Corinthians assumiu a liderança, tá? Nossa média de 35 mil pagantes, 35.100 pessoas.
Segundo colocado é o Flamengo. Então o Corinthians ultrapassou o Flamengo, tá? Recentemente. Terceiro é o Palmeiras, quarto São Paulo. Então Corinthians 35 mil, Flamengo 34, Palmeiras 29 e São Paulo 28 mil. Esses são os 4 primeiros aí. Só que eu quero chamar a atenção para um ponto importantíssimo aqui. O recorde de público num jogo em 2022 é do Flamengo. Foi Flamengo e Palmeiras no Maracanã. 64 mil pessoas na partida, tá? 64 mil pessoas. Então, assim, vamos colocar aí 65 mil no Maracanã. Vamos colocar assim, tá? O Flamengo tem uma média de 34. Quase a metade, tá? Se fosse 32,5 era a metade. Na Neoquímica Arena cabe ali, vamos colocar 48. Tá? 48. O Corinthians sempre coloca em jogos, vamos colocar assim, mais importantes, mais de 40 mil pessoas, certo? A gente não fica com menos de 75% do estádio cheio. É só aquela Oeste lá que eu já falei um monte de vezes. Que é um ingresso caríssimo, caríssimo, e jogo grande o pessoal não vai. Jogo pequeno, na verdade, né? Jogo pequeno assim o pessoal não vai, porque é muito caro, muito caro. Enfim. Aí o pessoal quer falar, ai não, mas porque o Flamengo tava na frente, na média, é lógico, cabe mais gente no Maracanã. Se colocar o Corinthians no estádio que cabe 65 mil pessoas, 65 mil pessoas, e aí vamos colocar um ponto. Com ingresso ao preço acessível, tá? Ao preço acessível, eu te garanto que a nossa média vai ser acima de 50 mil pessoas. Te garanto, tá? Mas enfim, rapaziada, fica aí, né, pro pessoal correr atrás. E muito disso, tá? Também aqui se dá por conta da Gaviões, a principal torcida organizada do Corinthians, que ontem aí completou 53 anos de sua história, tá? Uma história aí muito importante pro Corinthians. A Gaviões nasceu em 69, né? No bairro do Bom Retiro, fundador aí o Flávio La Selva. Na época a gente passava pela ditadura militar no Brasil, então foi uma época aí bem conturbada, um momento político aí muito difícil, delicado e tudo mais. E a gente sabe a importância, tá, da Gaviões da Fiel para o Corinthians. É a principal torcida organizada do nosso clube. Principal. Não tem como debater, questionar isso, tá? E a gente sabe todos os pontos positivos da Gaviões, a gente exalta quando tem que exaltar, tá? E ontem, como foi aniversário aí, deixo aqui o registro de parabéns. Acho que dia 16 tem um evento lá, acho que da subsede de Guarulhos, se eu não me engano, vai ter um evento. Quem tá organizando é a subsede de Guarulhos, mas o evento vai ser na sede principal, tá na quadra da Gaviões, eu estarei presente dia 16 de julho. Tá? Então, já deixo aí o meu abraço a todos os integrantes da Gaviões da Fiel. Também aí, que temos aí no Carnaval já 4 títulos, tá? Com a Gaviões, 95, 99, 2002, 2003. É isso, 53 anos da torcida Gaviões da Fiel, rapaziada. Bom, o Neto, tá? Trouxe um debate aí no Donos da Bola. Ele falou o seguinte: o Cássio foi o melhor jogador do futebol brasileiro no primeiro semestre. Essa foi a afirmação do craque Neto, tá? E aí ele falou o porquê. Ele falou, pra mim, tem muita gente que tá jogando bem, tá? O próprio Scarpa, ele ressaltou, o Hulk e tudo mais, só que ele falou, o Cássio é um cara que foi mais decisivo, tá? Pro próprio time. Ele falou, o Cássio pro Corinthians foi mais decisivo. Então, por isso que eu elejo aí o Cássio como o melhor jogador do futebol brasileiro no primeiro semestre. Eu não vou concordar nem discordar, por quê? Porque eu não tô acompanhando de perto o Scarpa, o Rafael Veiga, o Hulk, o Caleri, que foram jogadores citados, tá? São jogadores importantes para suas equipes, mas que eu não tô acompanhando. Ah, foi tal jogo, Palmeiras não sei o que, ganhou, fulano fez gol. Mas eu não tô vendo o jogo inteiro, tá? Pra falar, não, o cara atuou bem, tá fazendo a diferença, ou não, só fez o gol. Porque, por exemplo, se for pegar só números, parece que o William não tá jogando nada no Corinthians. E muito pelo contrário, tá? E muito pelo contrário. Hoje é um dos melhores, tá? Então, assim, não vou opinar porque não estou acompanhando os demais times. Do Corinthians, dá pra gente debater. O Cássio foi um jogador extremamente importante aí nesse primeiro semestre.
O Duqueiroz, tá? O Duqueiroz é um cara que quase bateu o recorde aí de atuação de jogador de linha, acho que foi o que mais atuou, tá? Temos o William também, um jogador muito importante. Eu acho que fica entre esses três, tá? O Mantuan cresceu muito de produção agora, tá? Então a gente tem esse debate aí, mas não sei, viu? Eu acho que eu fico com o Cássio também. Evoluiu bastante, tá? Do último brasileiro, que eu peguei muito no pé dele, mas muito mesmo, e com razão. Tá? Porque eu tenho ainda o vídeo salvo aqui dos lances do Cássio do Brasileirão do ano passado, o tanto de lance que ele falhou, tanto de gol besta que ele tomou. Chuta a bola e ele cai assim. Toma o gol. Tá? Então assim, melhorou. Eu acho que a chegada do Ivan deu uma chacoalhada, né? Ele evoluiu os treinos. Acho que a chegada também do preparador de goleiros aí, da comissão do Vitor Pereira, deu uma intensificada nos treinamentos e o Cássio retornou ao alto nível dele. Quero saber a opinião de vocês. Família, ontem, tá? Surgiu aí a notícia que o Corinthians tem interesse na contratação do fisioterapeuta Bruno Mazziotti, tá? O Bruno já trabalhou no Corinthians de 2008 até 2015, tá? Ele veio aí na reta final de 2008, para a chegada do Ronaldo também, né? Foi um cara aí que foi fundamental nessa recuperação do Ronaldo, na reta final da carreira dele. E aí, a gente tem diversos trabalhos com o Bruno Mazziotti no Corinthians. Os que são referência: Ronaldo, Renato Augusto e Alexandre Pato. Tá? O do Ronaldo a gente sabe que estava extremamente acima do peso, 2 cirurgias no joelho e jogou no Corinthians. Jogou muito. O Renato Augusto era um cara que era uma incógnita. Todo mundo falava, é de vidro. O Bruno Mazziotti no Corinthians colocou para jogar. Jogou uma Copa do Mundo. O Alexandre Pato, a mesma coisa. Lesão. O Corinthians contratou, veio, recuperou o cara. Tá? Recuperou o cara. Fisicamente, o Alexandre Pato estava pleno. Tá? Alexandre Pato, o Renato Augusto, o Ronaldo não, porque estava acima do peso, mas tinha condições de jogo, totais. O Bruno Mazziotti saiu do Corinthians, passou pelo Shandong Luneng, passou pelo PSG, pelo Arsenal, pela seleção brasileira, só experiência assim, ó, extremamente de alto nível. E aí o Corinthians entrou em contato com ele para ver se ele tem interesse em retornar para o nosso clube. Seria uma contratação excepcional para nossa equipe, tá? Já falei os exemplos aqui, pô, seria sensacional o retorno do Bruno Mazziotti. Se em 2015, quando ele saiu, ele já era o melhor aqui do futebol brasileiro, imagine com a experiência que ele pegou no PSG, no Arsenal, na seleção brasileira, tá? Então assim, eu contrataria, mas acho muito difícil, tá? Acho mesmo muito difícil. Interesse existe do lado do Corinthians, não sei como está a situação dele agora, tá? Mas acho difícil essa contratação. Quero saber a opinião de vocês. Mais uma vez, vou torcer, mas acho difícil. Bom, rapaziada, agora falando sobre o William, tá? Temos aí uma boa notícia, que ele fez o exame, tá? No ombro dele que ele caiu, meio que deslocou um pouco o ombro, né? Voltou a jogar, depois sentiu de novo, não conseguiu continuar, foi substituído. O William fez o exame, tá? Específico aí no ombro direito. Não tem lesão grave, nem em tendão, nem nenhum músculo, tá? Lesão no ombro, o William não tem. Então, muitas vezes o jogador que machuca o ombro fica alguns meses fora, tá? Porque é uma região assim muito delicada, exige muito da movimentação do corpo. Só que, apesar de não ser um problema gravíssimo, ainda existe a dúvida se ele vai para o jogo ou não contra o Boca. Meu chute, tá? Puramente baseado na minha opinião. Acho que ele vai para o jogo. Acho, tá? Não tenho informação. Não tenho e ninguém tem. Todo mundo que tá falando é achismo. O pessoal acha que ele vai ou acha que ele não vai. A gente vai saber na hora que o Corinthians for viajar pra Argentina, tá? A gente só vai saber no dia da viagem pra Argentina. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. O William aí é um jogador extremamente importante pra gente, tá? A gente sabe aí do tamanho do William pra equipe do Corinthians. E a gente segue nessa expectativa, tá? Pro jogo aí de terça-feira, não só do William, como eu já falei, pô, do Fagner, tá? Que é uma dúvida. O próprio João Vitor também, tá? Que a gente fica ainda com o pé atrás. Jogou o jogo inteiro aí contra o Boca, mas a gente fica meio assim, né? Com o João Vitor. Temos outros jogadores aí. O Maicon é uma dúvida que ninguém sabe, tá? Então a gente segue aí nessa expectativa do retorno de jogadores do Corinthians, como o Renato Augusto também, tá, rapaziada?
Quero saber a opinião de vocês. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Bom, ontem, tá, recebemos aí a informação que o Cruz Azul do México entrou em contato com o Corinthians mais uma vez para negociar o zagueiro Bruno Mendes. O Corinthians já havia recebido uma primeira proposta, tá, uma primeira proposta bem baixa. O Corinthians olhou e falou, não, sem condições. Não. Tchau. Certo? Aí, agora, Cruz Azul volta a entrar em contato com o Corinthians. Por quê? Porque o Aguirre é o técnico do Cruz Azul e o Aguirre trabalhou com o Bruno Mendes lá no Internacional. Falou, ó, o zagueiro é bom, contrata que eu quero, é indicação do técnico, tá? E aí o Cruz Azul, tá, vai fazer uma nova proposta pelo Bruno Mendes, tá, para o Corinthians, mas a gente não sabe os valores ainda. Pontos importantes. Nosso elenco já tá curto. Existe a possibilidade do João Vitor sair no meio do ano. Acho muito difícil o Corinthians negociar o Bruno Mendes. A não ser que o Cruz Azul fale, ó, não, vou chegar com uma proposta forte e quero levar o cara. Se pagar, trouxeram uma proposta irrecusável, o próprio nome já diz, o Corinthians não vai recusar, vai vender. Mas, se for uma proposta, 10 milhões de reais, não vai levar, tá? Já tá, isso daí, podem ter certeza. Um ponto que é positivo para o Cruz Azul nessa negociação é que o Diego Aguirre é uruguaio, tá? Então ele próprio ligou para o Bruno Mendes e falou, ó, quero te contratar, pedi pro pessoal aqui, mas vocês sabem, negociação depende de outros âmbitos, depende de muitos interesses e o principal, depende do financeiro. Se não pingar a mussarela na conta do Corinthians, se não chegar com o dinheiro, não adianta. Não adianta ficar de conversa, ligar pro cara, tentar convencer. Não adianta, o Corinthians não vai negociar, porque o Bruno Mendes vai ser utilizado na nossa equipe ainda em 2022. Quero saber a opinião de vocês, se vocês negociariam o zagueiro Bruno Mendes. Fechou, família? Por hoje é isso. Lembrando que temos a live pós-jogo lá no meu Instagram, @JohnDoTimão, pra gente trocar aquela resenha. Tamo junto, até mais, um forte abraço e vai Corinthians!